Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, videoaulas falando de polinômios, específico agora equações algébricas. Seja muito bem-vindo ao meu canal e a nossa quarta aula. Vem comigo. Primeiro, equações algébricas. Equação polinomial ou algébrica é toda equação redutível a pega o polinômio igual a zero. Então, equação igual a zero. Beleza? Eu vou dar um exemplo da mais famosa que você conhece bem, né? X ao quadrado menos 6x mais menos 5x mais 6, por exemplo. Isso aqui é uma equação algébrica. Você tem um polinômio ali de grau 2 ou equação do segundo grau, a gente chama, né? Falo no português claro, ok? E você tem, resolvendo por Bhaskara, você vai encontrar dois resultados aqui. Esses dois resultados serão 2 e 3, ok? Então, a gente fala que o conjunto solução é dado por as respostas 2 e 3. Fica a atividade aí para você encontrar. Então, isso é um exemplo clássico de equação algébrica. Aqui eu destaco um teorema importantíssimo, um teorema fundamental da aritmética, que foi provado por Carl Friedrich Gauss, ok? Ele constitui um elemento central das equações algébricas. Ela fala o seguinte: todo polinômio de grau n maior ou igual a 1, ele admite ao menos uma raiz complexa. Beleza? Beleza. Ou seja, se tem grau superior ou igual a 1, tem raiz. Beleza? No português, claro. Então, aqui eu chego num teorema extremamente interessante chamado teorema da decomposição. Se você tem um polinômio, certo? Então, ele pode ser decomposto da seguinte forma: pega o AN, que é o coeficiente dominante, multiplica por x menos uma raiz, x menos a outra raiz. O que eu estou querendo dizer? No exemplo anterior, eu dei esse exercício aqui para vocês. A gente estava diante dessa situação. A gente descobriu que as raízes, né, lógico que eu fui direto, eu não resolvi porque fica atividade para vocês. As raízes são 2 e 3. Então, esse polinômio pode ser decomposto. O que seria decomposto? Eu posso reescrever ele da seguinte forma: o coeficiente dominante é o A, que é 1. Vou colocar para ser didático, mas não precisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes x menos a primeira raiz é 2, coloca menos 2. E a outra raiz, x, sinal de menos a outra raiz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essa decomposição você pode multiplicar e vai dar exatamente esse cara aqui de cima. Isso é extremamente importante. Beleza? Beleza. Então, eu estou diante desse exercício aqui, exercício 1, que eu vou trabalhar conceitos desse tipo. Ou seja, vem comigo. Resolva a equação. Eu quero resolver uma equação e eu sei que uma raiz é 4. Olha que interessante. Galera, se eu sei que uma raiz é 4, ou seja, parte da minha fatoração vai ser x menos 4. Ou seja, então a teoria é: sempre pega o seu polinômio aqui, certo? Divida por esse cara aqui, que é, se uma raiz é 4, coloca x menos 4. Sempre assim. Pega a raiz e coloca aqui dividindo. Beleza? Beleza. Então, essa é uma técnica muito boa. Show? Show. Beleza? Faça isso, você já sabe, e encontra a divisão. O polinômio que der aqui é o quociente, correto? Ele é o quociente. Ele você vai resolver e vai encontrar as demais raízes. Eu vou fazer isso para o Breuer-Ruffini, que eu acho um pouco mais rápido. A nossa raiz é 4. Você começa o seu Breuer-Ruffini aqui com 4. Beleza, acompanhem comigo, muita calma nessa hora. Se tiver dúvida, jogue nos comentários, entre em contato comigo, que essa matéria realmente é perigosa. Então, vem comigo. Coloquei o 4, que é a nossa raiz, termos do polinômio 1, menos 8, 29 e menos 52. O resultado tem que dar 0,
porque ele é uma raiz, ele afirmou, para o exercício estar certo, tem que dar 0. Desce 1, é claro, e faz o procedimento via Brio-Ruffini que vocês estão acostumados. 4 vezes 1, 4, com menos 8 dá menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16 com 29. 29 menos 16 dá 13. 13 vezes 4, 52. Com 52, 0. Ou seja, esse é o meu quociente. Esses elementos aqui, eles são elementos do meu quociente. Eles geram um seguinte polinômio. Como eu comecei com grau 3, então o quociente aqui vai ser 1x² menos 4x mais 13, ok? Esse é o meu quociente. E isso aqui virou uma equação do segundo grau. Então, fica a atividade, resolva então pelo método mais fácil, que é o método de Bhaskara. Beleza? Se eu não me engano, não tem acento. E aí você vai encontrar as raízes restantes. Então, se você tem uma raiz, o procedimento para fazer é esse. Esse aqui é o meu quociente, ok? Ok. Beleza? Beleza. E agora, pessoal, para auxiliá-los ainda mais, esse teorema das raízes racionais é extremamente importante, né? Que fala o seguinte: seja a equação polinomial, né, ANXN mais, do jeito que a gente está acostumado, igual a 0, com o AN diferente de 0, se o número P sobre Q, perdão, com P inteiro e Q inteiro diferente de 0, com P e Q primos entre si, ou seja, já está fatorado, já está simplificado, né? Se esse cara é raiz da equação, então P é divisor de A0, ou seja, do termo independente do último termo, e Q é divisor do nosso coeficiente referente ao x elevado a n, certo? O coeficiente principal, digamos assim. Beleza? Então, basicamente, o que isso está querendo nos dizer? Vou mostrar no exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ou seja, suponha que se queira encontrar 3 raízes dessa equação. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, se você não sabe nada, pega o seu termo independente e divide por seu coeficiente, digamos assim, principal, né? O seu coeficiente principal aqui, referente ao termo independente, referente ao grau, né? Então, vai ficar menos 2 dividido. Como assim referência, Humberto? Eu vou usar os divisores desse resultado. Então, qual é o procedimento? Divide o independente pelo termo do grau, o resultado que der, você vai procurar os divisores. Quais são os divisores de 2? Obviamente, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E aí você vai fazer teste com esses caras, ou seja, esses são os candidatos. Existem 4 candidatos para ser raiz. Por exemplo, eu vou fazer o teste, digamos que isso aqui seja o nosso polinômio, eu chamo ele de P de x. Então, vou fazer um teste com P de 1, P de menos 1, depois o teste com P de 1 e assim por diante, até terminar todos eles. Ah, Humberto, eu vou fazer todos os testes? Verificaremos que talvez sim, talvez não. Vem comigo. Substituindo o primeiro, fazendo direto. Menos 1 ao cubo, substituindo aqui no seu polinômio. Vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, vai dar menos 7. Aqui 8 vezes menos 1, menos 8. E aqui menos 2. A resposta desse cara aqui vai dar menos 18. Não é. Não tenho conclusão nenhuma para esse cara. Então, ele não é raiz. Para ser raiz, tem que dar igual a 0, vocês sabem. Substituindo 1, 1 ao cubo, 1. 7 vezes 1 ao quadrado, 7. 8 vezes 1, 8. Beleza? Menos 2. Ok? Então, eu tenho 8 menos 7 dá 1. 1 com 1, 2 menos 2, 0. Opa!
esse cara aqui deu certo, então ele é raiz. Então acabou os meus testes, ou seja, eu já sei que o 1 é raiz, certo? Então eu concluo aqui que x' é igual a 1. Aí, galera, é só trabalhar o seguinte: se o 1 é raiz, basta pegar o meu polinômio, certo? E dividir por uma parcela do fator que a gente verifica no teorema da decomposição, ou seja, basta dividir por x menos a sua raiz, o valor da sua raiz, que é 1, né? Ou isso significa a mesma coisa que fazer por Briot-Ruffini, né? Coloca aqui 1, certo? A sua raiz, coloca aqui, beleza? E aqui os termos do seu polinômio. O seu polinômio tem termos 1, menos 7, tem coeficientes 1, menos 7, 8 e menos 2, beleza? O resultado vai dar 0, verifique comigo. Briot-Ruffini, 1 vezes 1, 1, com menos 7, menos 6. Menos 6 vezes 1, com 8 dá 2. 2 vezes 1, 2, com menos 2 dá 0. Ou seja, esse aqui é o seu quociente de x, ou seja, o seu quociente é dado por 1x ao quadrado menos 6 vezes x mais 2, ou seja, esse aqui é o seu novo polinômio. E aí, galera, basta resolver esse mini polinômio aqui, certo? Resolve aí por Bhaskara, encontre as raízes, que são as raízes x2 e x3, e corre para o abraço, ok? Então, basicamente é isso. Você precisa descobrir uma raiz. Como descobre? Fazendo testes, ok? Esses testes às vezes demoram, perdi tempo no primeiro, mas no segundo eu já encontrei. Não precisa fazer, não precisa fazer. Beleza? Encontrou a raiz? Ou divide o polinômio pelo método de chave, ou Briot-Ruffini, colocando o resultado que você encontrou como sendo raiz, né, aqui. Beleza? E aí reduz o seu polinômio para um polinômio de grau 2, aí é só correr para o abraço, beleza? Então, basicamente é isso. Vamos lá, continuando.